nós fomos encontrando ao longo do tempo aonde nós somos de fato relevantes para os nossos clientes. Não é o que a gente quer vender de fato, é o que o cliente quer comprar da gente. Eu cheguei em São Paulo em 1997, fui muito bem recebido. Acho que São Paulo tem essa capacidade de receber bem as pessoas, receber bem os profissionais. Tive a oportunidade de crescer profissionalmente aqui, de me aprofundar naquilo que o Live Marketing acabou se desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje eu sou uma pessoa absolutamente realizada em São Paulo e agradeço muito pela maneira com que essa cidade me recebeu. Eu sempre repito para os meus amigos, né, São Paulo, na verdade, é muito mais do que os paulistanos. Ela é do Brasil, porque o paulistano recebe bem todo mundo que vem fazer diferença aqui. A Skol Group, ela aprendeu muito durante esses 20 anos. Ela nasceu como The Marketing Store em 2000, com um propósito de fazer projetos na área de comunicação, né, na área de marketing promocional. E a gente sempre teve como principal asset as pessoas. O que fez essa empresa se renovar em cada ciclo foi o quanto as suas gestões investiram nos seus times e enquanto a gente acredita que um ser humano pode fazer a diferença em qualquer projeto. Em 2015, final de 2015, a gente recebeu uma comunicação do grupo de que eles estavam com foco de investimento em outros países e que se a gente não teria interesse em assumir a gestão da empresa, eu era CEO na época, tinha junto comigo 5 vice-presidentes e a gente obviamente acreditava na empresa, sabia que o diferencial da empresa era muito mais do que a marca, uma marca em si, eram os nossos clientes, eram os nossos profissionais. A gente tinha um trabalho muito bem fundamentado ao longo de 16 anos e a gente entendeu aquilo como um desafio. Num período em que todo mundo estava vendendo as suas operações, a gente de fato acabou comprando a operação de que a gente fazia parte, o que nos deu ali uma prova da nossa maturidade em relação ao negócio e principalmente da nossa confiança em relação ao nosso time, à nossa equipe. Foi um passo importantíssimo para as nossas carreiras. Hoje somos em 5 sócios principais, mas temos outros 20 sócios minoritários. Compomos um grupo com 2 empresas, uma empresa especificamente focada no desenvolvimento de produtos promocionais, uma outra empresa focada em serviços promocionais. Uma chama-se Global Product Solution, a outra é Skol Group. As 2 empresas acabam apresentando projetos integrados de serviços e produtos promocionais. Hoje o nosso time está consolidado, temos absoluta confiança naquilo que a gente faz e entendemos que aquele passo que parecia ser usado no final de 2015, hoje demonstra o quanto estávamos certos em acreditar no país, em acreditar no time, acreditar no negócio e principalmente acreditar nos nossos clientes que nos apoiou 100% nesse empreendimento de assumir a gestão da empresa. Foi em 2006, a primeira vez que eu tive a oportunidade de vivenciar, né, o universo lá. Eu entendi que eram estilos completamente diferentes. Essa coisa de dizer que o chinês é pragmático é algo absolutamente real, né? O chinês ele gosta de fazer olho no olho, ele gosta de entender um pouco do seu propósito pessoal, ele gosta de entender a tua origem e aos poucos eu fui entendendo que antes de se fazer negócio na China é importantíssimo a gente ter questões que muitas vezes são irrelevantes sendo consideradas. Por exemplo, qual é a sua história? O chinês gosta de ouvir a tua história profissional, tua história pessoal, a história da tua empresa. Ele gosta de entender o que te levou até lá, quais são os seus interesses gerais, antes de entrar nos interesses
específicos. Isso foi um aprendizado, porque a partir do momento que você entende esse tom, você é menos burocrático, sem deixar de ser formal. Você é mais generalista antes de ser especialista. E aí você acaba entendendo que, independentemente do negócio que você faz, com quem você faz, o lado humano, ele é fundamental em qualquer cultura, mesmo numa cultura tão distante e tão diferente que a nossa. Fazer negócios sem considerar as fronteiras sempre foi um asset da The Marketing Store e, obviamente, nós herdamos isso quando nós assumimos a empresa. A China sempre foi um parceiro comercial muito forte, a gente sempre acreditou muito na capacidade produtiva deles, entendemos que nós somos complementares. Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, é muito criativo, ele tem o design, a questão da inovação, muito na veia. O chinês, ele traz a disciplina, a força produtiva, o empreendedorismo industrial, e essa relação de complementariedade sempre fez parte do DNA do nosso grupo. Óbvio, questões comerciais entre países sempre passa por ciclos, entre o Brasil, China, entre Brasil e Estados Unidos e China. É importante entender que isso faz parte do movimento macroeconômico. Obviamente que a nossa economia acaba sendo impactada direta ou indiretamente, mas o mais importante é você consolidar, independentemente de como está a relação entre os países, estabelecer parcerias de negócio aonde existe um ganha-ganha e aonde os papéis estejam muito bem definidos. A gente sabe que para a execução de projetos complexos, que envolve eletrônica embarcada, que envolve decorações detalhadas, enfim, a China é imbatível. E a gente entende que a gente tem muito que aprender com eles. Isso não significa que o nosso parque fabril não seja positivo, que não esteja evoluindo. Mas para cada tipo de produto existe um parceiro apropriado. E o mercado chinês sempre foi muito bem receptivo aos nossos desafios e a gente cresceu muito em função de ter relações sólidas com empresários deste país. Nesses quase 20 anos de mercado, nós fomos aprendendo que o negócio live marketing ele foi evoluindo para ser um negócio de especialistas. Não adianta você ter generalistas sem uma boa capacidade execucional com profundidade. São negócios muito complexos de você colocar em pé e nos deu a efetiva dimensão daquilo que nos tornava relevantes e que tipo de profissional, de fato, construía valor agregado ao nosso negócio. E a gente foi encontrando uma mistura entre diferentes perfis, dos marqueteiros aos engenheiros, dos designers gráficos aos designers de produto, uma complementariedade para a gente oferecer para o mercado aquilo que a gente, de fato, tem a melhor percepção de entrega, que na maioria das vezes está atrelado ao ponto de venda, seja num projeto promocional, seja num evento, seja num programa de incentivo, seja num produto que vai compor um combo. De fato, o nosso negócio ele é o ponto de venda, ele é o varejo e é onde a gente hoje tem ferramentas especialistas para prover. De uma promoção a um brinde, de um material de ponto de venda, a um estudo do shopper, a gente vai encontrando ao longo do tempo, nós fomos encontrando ao longo do tempo, aonde nós somos de fato relevantes para os nossos clientes. Não é o que a gente quer vender de fato, é o que o cliente quer comprar da gente. Essa é a visão que a gente tem o tempo inteiro, porque é onde a gente consegue evoluir e construir o nosso próprio crescimento. E naquele momento a gente teve 120 funcionários. O engraçado é que a partir do momento que a gente diminuiu, a gente reconstruiu o modelo organizacional, entendendo que nós tínhamos que acabar com os departamentos. A gente entendia que os departamentos tinham virado verdadeiros feudos e a gente entendia que a gente não tinha que ter gente cuidando de gente, do diagnóstico à execução. A partir daí, a gente voltou a crescer, mas voltamos a crescer de uma maneira organizada e entendendo um novo momento.
que não era ter áreas bem estruturadas, e sim unidades de negócios completos a serviço de nossos clientes e dos projetos que a gente, de fato, recebia como desafio. Na verdade, eu acho que a grande mudança efetiva era que a gente entendia que a gente não administrava mais campanha, a gente administrava projetos. O que acontece? No passado, o marketing acabava tendo muitas funções. Ele tinha o objetivo de de participar da concepção e, ao mesmo tempo, da viabilidade do negócio. E ainda tinha um desafio absurdo, que era se conectar com toda a área de vendas para prover repertório dos seus respectivos produtos. As empresas elas foram evoluindo e aí surgiu a área de trade, que ela acabou sendo uma importante ferramenta de conexão com marketing e vendas, e a área de compras, com o objetivo de ajudar na viabilidade técnica. Hoje a gente trafega muito bem com marketing, quando a gente fala das marcas e seus territórios, com trade quando a gente fala dos canais, e com compras quando a gente fala de budget, viabilidade, otimização, enfim. O que a gente, de fato, aprendeu e nós colocamos em prática não é o fato de você ter uma área de digital que torna você uma empresa 2.0. O que a gente precisa entender hoje é que o varejo é muito dinâmico, ele trafega offline, online o tempo inteiro, e o que faz, de fato, você ter uma comunicação integrada é você entender a relevância de cada canal. Do offline cada vez mais da experimentação, do online transacional, e a partir daí você propor projetos integrados, onde você tenha o time inteiro entendendo como é que você faz essa conversão do online para o offline. Então, o nosso movimento interno foi capacitar os nossos profissionais para que eles pudessem ter diagnóstico, entendendo o que se resolve com ferramentas offline, o que se resolve com ferramentas online, e muitas vezes de maneira, aliás, na maioria das vezes de maneira integrada. E a partir daí, ter times multidisciplinares. Óbvio que no começo a gente trouxe especialistas nesse mundo digital para que eles pudessem trocar experiência e informação com aqueles especialistas no mundo offline. E a partir daí gerar propostas integradas, onde você tem o que fazer, como fazer, quanto investir, considerando uma comunicação integrada. Alguns mercados desafiaram, seja pelo momento econômico na época, seja pelo momento da categoria. Eu diria que um dos grandes desafios que a gente teve foi tornar a Fiat líder de mercado, num movimento que a gente fez parte de uma equipe, de um grupo que construiu uma nova maneira de gerar experiência para aquele que está naquele processo de decisão de compra do seu automóvel. Foi um trabalho que abrilhantou a nossa relação de 20 anos com a Fiat. Isso nos fez tornar uma empresa muito mais madura nesse sentido. Entender o mercado de cerveja em vários momentos, seja no momento da experimentação, seja no momento da ativação, seja no momento de motivação dos respectivos canais, da jornada nos pontos de venda. Crescer com a Páscoa, com a Mondelez principalmente, que fez parte dessa empresa durante muitos anos, e continua fazendo parte, de entender o quanto a Páscoa evoluiu, em muitos canais diferentes, com expectativas que foram se transformando ao longo do tempo. Fazer parte dessa mudança do varejo, dessa digitalização do varejo, em vários projetos, onde o processo de experimentação e transacional ele foi ganhando cenários diferentes. Eu diria que são os movimentos que eu classifico como marcantes na nossa história. Na verdade, o difícil é integrar tudo dentro de uma mesma expectativa de venda, porque quando você coloca o planejamento, a criação e a execução dentro de um mesmo time, dentro de um mesmo cenário de responsabilidade, você tem um time trabalhando junto o tempo inteiro.
Então, o mais complexo e difícil é fazer com que essas três situações estejam integradas o tempo inteiro. E é por isso que a gente desistiu de organizar a empresa por departamento e áreas e resolvemos fazer por boxes, unidades de negócios, porque o que faz o sucesso de um determinado projeto é a capacidade que as pessoas têm de se conectarem e assumirem coletivamente uma entrega. A gente sempre está conectado com a área mais nervosa do negócio, que é o varejo. O varejo exige bastante a meritocracia o tempo inteiro e a gente entende que para fazer parte dessa cadeia, você tem que estar o tempo todo se renovando. O que faz hoje o cliente encontrar relevância no parceiro é quando você tem uma mesa de performance, e hoje a gente não abre mão de ter para cada projeto uma mesa de performance o tempo inteiro avaliando. É isso que nos faz nos tornar relevantes ou não relevantes em um determinado desafio.